Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal. Antes a gente estava medindo resultados, né? A gente estava fazendo backtesting, acompanhando alguns setups e acaba ficando um pouco maçante, né, para quem tá assistindo. Então, a partir de agora eu vou divulgar um pouco dos resultados que eu voltei a operar, né? Então, vou divulgar dia a dia, dando loss ou dando gain. E eu vou operar sistemas objetivos, né? Sistemas sistemáticos, com regras pré-definidas, né? Não vou operar price action, não vou operar, enfim, não vou operar fluxo, não vou operar SMC, vou operar regras pré-definidas, né? E a gente vai ver se isso funciona ou não, tá? A gente vai operar em conta real, a gente vai operar de forma bastante leve, né? Sem muitos contratos, enfim, para um teste mesmo, para a gente verificar, tá? Mas, enquanto isso, a gente tenta fazer um resultado aí, mesmo que não muito significativo, tá bom? E basicamente é isso, eu continuo, né, fazendo uma medição, mas eu não estou divulgando, né? Vou divulgar hoje aqui para vocês, mas, enfim, a título de curiosidade, não vou ficar divulgando todos os dias. Vou mais focar em postar os resultados aqui, né? Que é, às vezes, até mais importante, né? Mais importante eu não sei, mas enfim. Fica mais interessante, pelo menos, né? Então, hoje, um dia de tendência aí, basicamente, não foi aquela tendência forte, né? O pessoal do Price Action gosta aí, né? Enfim, deu uns padrões bem legais aqui, essa bandeira, né? O pessoal chama um H2 aqui, né? Outro H2 aqui, se for considerar esse movimento maior. Enfim, deu uns padrões legais aí, acho que foi um dia bom de eu operar. Mas, como eu disse, eu vou operar aqui um sistema objetivo, né? Então, para mim, o setup que deu aqui foi aquele mesmo que eu já acompanhava com vocês aqui no canal, que é o 9.3, né? Então, com a média de 9 subindo, tá? A gente vai procurar por compras e com a média de 9 caindo, a gente vai procurar por vendas. Então, a gente espera o maior fechamento ou o menor da perna, né? Aqui no caso, foi uma compra. Então, a gente marca esse fechamento, tendo dois fechamentos abaixo desse maior fechamento aqui da barra 58. A gente coloca uma ordem de start aqui, né? No rompimento da máxima, um tique acima e coloca o stop abaixo, tá? Então, rompeu, eu fui executado aqui, né? Executou minha ordem, coloquei stop abaixo. Coloquei um pouco abaixo aqui, tá? Eu queria definir meu stop em R$30 aqui. Então, eu coloquei 150 pontos, tá? De stop. Ficou um pouquinho abaixo aqui. Ficou no 200, se não me engano, tá? 200 não. No 200 sim. Entrei no 350, o stop ficou no 200. E coloquei o dobro, o alvo, 2 vezes o risco, tá? Então, veio aqui atingir, né? 2 barras depois aqui da entrada, tá bom? E hoje esse foi o trade, tá? Deixa eu mostrar o relatório para vocês, pra gente fazer o acompanhamento, tá? Então foi essa operação, já fiz. E foi uma operação pelos 3 minutos, tá? Que, enfim, queria um stop menor para iniciar. Então, geralmente pelos 5 minutos estava dando os stops maiores esses dias, né? Então, até deu umas entradas aqui com stop menor, mas esses dias estava dando os stops maiores. Então, eu desci para 3 minutos para tentar achar uma entrada aqui com um stop menor, beleza? E só mostrar para vocês como que o setup tá, né? Aqui. Continua aqui a verificação do setup, tá? Do 9.3, né? Então a gente está desde o início de fevereiro aqui acompanhando, tá? A gente está com 305 trades, 182 losses, 123 gains, tá? E risco retorno de 2 para 1, tá? A gente está acumulado aqui 64 Rs, 40,33% de acerto, tá? Essa aqui é a fase do setup, passou por uma fase bem ruim nos últimos 2 dias aí, na quarta e na terça, tá? Se não me engano, deu 11 trades em sequência. 10 ou 11 trades em sequência aqui negativos, né? Então ele passou por uma fase ruim e aí tende a voltar para a média, né? Então tende a acertar. O ideal é a gente sempre esperar o setup passar por uma fase ruim, porque ele tende a voltar para a média e para ele voltar para a média ele precisa acertar mais, né? Do que ele acertar mais do que ele perde, né? Então geralmente é isso que acontece, passa por fases ruins e fases boas, fases ruins, né? Fica alternando. Então eu acredito, né, que o ideal é sempre esperar uma fase ruim para começar a esperar. Esse aqui é a curva de R, tá? Então a gente fez um topo aí de 68 Rs e agora a gente está com 64, tá bom? E basicamente é isso, fiz essa nova planilha, a outra planilha tá bem feia, né? Tá bem, né? Enfim, precisa de mais cuidados, precisa de um tapa aí. Então essa aqui, ela analisa mais dados aqui também, tem uns critérios aqui, enfim. Tá bem mais interessante. E é isso aí, galera, quem puder se inscreve no canal aí pra dar uma força, tá bom? E eu agradeço por vocês terem assistido até o final, e é isso, até a próxima, valeu!